Olá, internautas, boa noite. É com grande satisfação que demos início a esse debate da TV Contato pós segundo turno em Taubaté. Um segundo turno que foi bastante tranquilo, as pessoas foram votar e não encontraram filas, votaram rapidamente. A cidade não apresentou aquela sujeira do primeiro turno em relação aos panfletos, ninguém caiu, ninguém se machucou por causa dos panfletos. Isso aí foi muito interessante e o processo democrático se desenvolveu de forma pacífica. Isso aí é muito bom para a cidade, muito bom para a democracia. E vamos começar o nosso debate hoje com a presença aqui do Urbano Pato. Urbano Pato, que é secretário do PPS de Taubaté, membro do Conselho Fiscal do PPS estadual, arquiteto urbanista, mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional. Ao lado do Urbano Pato, o professor Fabrício Pérez, professor da rede municipal, foi candidato a vereador pelo PSD em 2012, é membro da executiva municipal do partido, biólogo, professor de educação física e mestre em ciências ambientais. Além desses currículos invejáveis aí, são dois militantes, ativistas políticos que conhecem um pouco da conjuntura municipal aí, que vão enriquecer bastante o nosso debate. E ontem o resultado das urnas consagrou Ortiz Júnior com 62,92% dos votos, totalizando 99.365 sufrágios, né? E o Isaac do Carmo acabou ficando com 37,08%, significa 58.560 votos. E o interessante foram o número de abstenções. 44.008 pessoas deixaram de votar em Taubaté, e a gente teve aqui no município uma média de abstenções foi maior que a média nacional, que o índice nacional é de 20,45%. E antes de começar esse debate, eu vou pedir para a Nicole Doná, nossa operadora lá, colocar umas imagens da Avenida do Povo de ontem à noite, durante a festa tucana, para comemorar a eleição do Ortiz Júnior. Pessoal, tá saindo aí no PA aí? Já tá saindo aí? Vocês aí no fundo estão me ouvindo? Bom, vocês puderam ver um pouco aí das imagens da festa tucana ontem na Avenida do Povo. O candidato Ortiz Júnior bastante emocionado, chorou em vários momentos da festa. O candidato a vice-prefeito já estava chorando desde domingo pela manhã, quando a gente encontrou com ele, já estava bastante emocionado, né? Porque todo mundo já sabia antecipadamente o resultado com base nas pesquisas que foram feitas, e foi um momento de grande alegria. Ao mesmo tempo, porém, ontem houve uma iniciativa do Ministério Público que passou batido na cobertura jornalística de Taubaté, que o Ministério Público, assim que terminou o segundo turno em Taubaté, ele ingressou com uma ação judicial para pedir a não diplomação do candidato Ortiz Júnior. Para quem é leigo no assunto, a diplomação ela ocorre em dezembro, antes do ato da posse. A posse é no dia 1º de janeiro de 2013, quando ele assume o cargo. Antes da posse tem a diplomação, que é feita pelo juiz eleitoral, e o Ministério Público está questionando justamente isso aí, pedindo para o Júnior Ortiz não ser diplomado,
é uma briga judicial relacionada ao caso da FDE, que já foi bastante divulgado durante essas eleições, bastante divulgado pelo Jornal Contato. O Jornal Contato fez diversas reportagens exclusivas, com profundidade sobre o tema, e esse assunto ainda vai render muita discussão. Essa ação do Ministério Público não está disponível para o público, ela foi apresentada ontem no cartório eleitoral, mas ela ainda não pode ser acessada e deve estar disponível em breve, aí dentro de alguns dias, e assim que tivermos mais informações, iremos divulgar. Agora, dando início ao debate aqui, vou fazer uma pergunta para o Urbano Pato. Pato, em Taubaté, o número de abstenções foi maior que a média nacional. A média nacional foi 19%, Taubaté 20,45%. Isso aí representa o que para você? Primeiro, não é tão acima da média, né? Eu acho, primeiro, agradecer de estar aqui participando desse debate. Eu acho que há uma predisposição, né, do pessoal estar participando. A média é um pouquinho mais alta. Uma das coisas é o feriado, né? Teve o feriado do funcionário público, o pessoal teve uma turma que foi viajar, né? Mas também tem a ver um pouco, não só você pegar abstenção, mas nulos e brancos. Aí sobe um pouco mais. E demonstra que a população, de certa maneira, não só acompanhou essa situação, mas ficou descontente com opções que chegaram. Inclusive, uma das posições do PPS nesse processo de segundo turno de declaração de neutralidade foi um pouco por conta disso, que os projetos, embora, né, muito parecidos na hora do discurso, né, mas com muito pouca garantia da efetividade das suas andanças, né, verdadeiras após a eleição. Então a gente se sentiu assim como parte da população meio não tão confortável de ter opção, inclusive por isso que a gente optou pela neutralidade. Eu acho que a abstenção, o voto nulo e o voto branco e alguns votos, mesmo que sejam votados em um ou outro na base do tenho que votar no menos pior, né, eu acho que isso pegou um pouco, né, no eleitorado de Taubaté. Mas não é nada que não possa ser superado e, fundamentalmente, agora é saber como o desempenho vai se dar, né? Porque não dá para trabalhar também com a situação do Partipri, da situação anterior, como se deu. Acho que tem coisas a ser construídas e, à medida como for feito, como for construído, como for juntado e como for efetivamente realizado a partir, né, da prática concreta de governo, de composições, dá para a gente ver para onde vai e para onde não vai. Estamos numa posição, digamos, independente, mas acompanhando bem e sempre disposta ao diálogo democrático, coisa que o prefeito eleito tem falado, né? No decorrer desse processo, conversamos antes do primeiro turno e mesmo durante o primeiro turno e antes de ir para o segundo turno, tivemos conversas civilizadas, conversas sérias e devemos manter as conversas civilizadas e sérias para frente, que é uma coisa também que a gente avaliou como muito ruim nesse processo, que de certo momento, principalmente a partir mesmo no primeiro turno, mas principalmente no segundo turno, a coisa baixou de nível muito grandemente, né? Que inclusive aí tem um lado que é um lado ruim, que a gente achou muito, é a falta de processos pedagógicos junto à população para poder participar mais de política de maneira mais profunda e mais consciente. E em certos momentos parecia jogo de futebol, torcida de futebol, fla-flu para cá, uma coisa muito sem questionar os verdadeiros princípios da política e de programas de governo. Foi uma coisa, em alguns momentos ficou uma coisa muito baixaria e muito emocional e passional. Embora a eleição seja emoção, não pode ser tanto assim, né? Eu acho que tem que se tomar um pouco mais de cuidado de como levar as situações. Embora na parte mais da parte para fora, né, da televisão, todo mundo falando, estamos aqui para propostas, mas nós que estamos no meio da política, viu que o jogo dentro da briga política da cidade, em vários locais aí, a coisa baixou de nível mesmo bastante, né? Então o Paz e Amor foi só na televisão? Teve o Paz e Amor na televisão e teve o Paz nem tanto amor, nem tanta paz nos bastidores e principalmente das pessoas mais envolvidas, né? Os militantes, tem muita gente muito afoita. Isso é uma coisa também que me deixou um pouco preocupado nessa eleição. Tem muitas pessoas que estavam até se levando a sério nessa situação, né? De portadores da moral e bons costumes, né? De uma visão quase que religiosa das campanhas, uma coisa extremamente fanática, né? Isso não foi assim
até as eleições passadas. Tinha um grau de civilidade um pouco maior. Teve algumas situações que a gente acompanhou, principalmente na internet, nos Facebook da vida, que a coisa ficou meio feia, no sentido de que algumas pessoas acreditarem, inclusive, no que falavam. Né? E isso eu acho muito ruim para a política, porque despolitiza. Você tinha muitas pessoas aí com um grau de fanatismo em torno das candidaturas que chegou a ser as raias do absurdo. Né? Então acho que isso aí é um processo que vivemos aqui, né, em Taubaté, e também deu a perceber em alguns outros lugares do Brasil. Isso é uma coisa que preocupa a gente em termos de política. E essa ação do Ministério Público, que eu me referi no começo do debate aqui, ela acabou de sair aqui no site do jornal Estado de São Paulo, dando a mesma notícia que o Jornal Contado em primeira mão. Essas pessoas do Facebook aí, felizmente não estavam acreditando, chegaram até a falar que o Jornal Contato virou petista e coisas do tipo, né? Mas faz parte do processo e vamos tocar o barco. E você, Fabrício, o que achou desse segundo turno, esse número de abstenções? Você acha que a população não está satisfeita com a atual conjuntura, com os atuais atores políticos? Qual que é a sua avaliação? Olha, Limão, eu acho que na verdade foi um conjunto de fatores que colaborou com isso. Na verdade, em Taubaté, tanto o primeiro como o segundo turno foram acompanhados por feriadões, o que realmente acaba levando uma parte menos interessada da população a optar por uma viagem, por um passeio, né? E a eleição acaba sendo secundarizada nesses casos. A gente sabe que no Brasil a discussão do processo político ainda é uma coisa que não atinge efetivamente a grande massa. Então, vendo essa possibilidade, meu filho não tem aula amanhã, né? Eu não vou trabalhar amanhã, e fica mais fácil viajar, fica mais tranquilo. A gente sabe que para muitas pessoas votar ainda não é prioridade. Apesar do voto no Brasil ser obrigatório, essa consciência da importância do voto ainda não foi estabelecida, não foi colocada de maneira mais enraizada na sociedade. Agora, a gente não pode ignorar o fato de que Taubaté, e eu acho que até o Brasil, de uma forma geral, vem passando por um processo político muito complicado, né? De certa forma, a política está desacreditada. Acredito que nenhum dos candidatos, e quando eu digo nenhum, estou colocando aí todos, do primeiro e do segundo turno, conseguiu passar para a população aquela ideia de renovação, aquela ideia de um novo contexto político. Então a população realmente não estava empolgada para votar. No segundo turno não foi diferente. O Urbano falou muito bem aqui que as duas propostas, no final das contas, estavam muito próximas. Eu acho que do lado do PSDB você tinha uma proposta mais direcionada realmente ao município, e do lado do PT você tinha propostas que vinham mais do eixo federal, da possibilidade de investimento federal, mas no final das contas elas não eram tão diferentes, né? Todas as propostas durante as eleições giraram em torno de saúde, de segurança pública, de trânsito, que são aqueles grandes problemas, ou pelo menos os problemas mais visíveis em Taubaté, né, que a população demonstra mais interesse. Então eu acho que foi uma eleição sem empolgação. Por outro lado, o que foi falado agora realmente aconteceu. Existe uma empolgação vazia. Pessoas que defenderam, né, algumas das candidaturas como se fosse uma defesa da religião, uma defesa do time de futebol. Até eu me lembrei da minha avó contando, minha avó é cruzeirense. Imagina Cruzeiro na década de 20, na década de 30, 40, como era a política. E ela conta das brigas que aconteceu dentro da cidade em função dessa defesa. Até um tio meu chegou a sair de Cruzeiro, porque ele era envolvido com um determinado grupo político. Quando o outro grupo chegou ao poder, ficou difícil ele viver na cidade. E eu senti isso aqui em Taubaté. Todo mundo sabe, né? Eu estou sempre no Facebook, gosto do Facebook, acho uma ferramenta fantástica, mas nesse segundo turno eu vou ser sincero, eu me afastei um pouco das discussões, porque as discussões estavam extremamente vazias. Essa coisa de vamos discutir projeto, na televisão ficou muito bom, ficou muito bonito, mas os militantes na prática não estavam fazendo isso. Partiram para agressão. As alfinetadas, né, eu acho que não ficou nem no campo das alfinetadas, eu acho que estava porrada mesmo, né? Estava saindo facada de um lado contra o outro, e muita crítica. Ficou muito claro que o grupo que apoiava o PT atacava sistematicamente o PSDB, o grupo que apoiava o PSDB também atacava sistematicamente o PT. Eu pessoalmente achei que teve um empobrecimento da discussão política, principalmente no segundo turno. O nível no primeiro foi um pouco melhor, no segundo a coisa realmente caiu. E além da discussão vazia, houve também bastante sectarismo, né? Com certeza. Muito. E, inclusive, durante a campanha, eu fiquei bastante na rua, acompanhando o que acontecia. Eu presenciei cena, por exemplo, do carro do Isaac passando
no meio do público que era militante do PSDB, o pessoal jogou bandeirinha no carro, e um provocava o outro, um falava do mensalão, outro falava de mochila. E teve casos aí que me contaram, que eu não vi, que chegaram até puxar a arma da cintura, sabe umas coisas assim? Complicado. Foi bastante negativo. Me deixou um pouco preocupado. Talvez melhore um pouco, eu acho que houve uma... muito disso tem a ver com uma sequência, principalmente com a situação que a cidade ficou. Né? Nós perdemos aí uma coisa que é importante, né? Que deve ser recuperada agora muito fortemente, é um certo padrão de civilidade na política. Porque a gente sabe que isso foi oriundo de 8 anos de um mandato que tinha seus problemas seríssimos. Porque, em geral, você pega numa cidade ou qualquer tipo de comunidade, se quem é liderança e tem que se, né, demonstrar para o resto da população como vai se deve prosseguir, enquanto exemplo, inclusive, de postura pública, de postura tal, não tem, você abre a possibilidade que o caldo de cultura para baixo vale qualquer coisa. Eu acho que uma das tarefas do novo prefeito, inclusive, ele tem se portado bem nesse sentido pós-eleição. Estou aqui para reconstruir, estamos aqui para tentar juntar o que der para juntar, independente das questões agora judiciais que tem que ser resolvidas, mas é uma postura, digamos, aí um pouco mais de estadista com relação ao que a cidade precisa realmente. Porque perdeu-se muito o padrão mínimo e de civilidade, de trabalho político, de o que é isso. De repente abriu-se muita possibilidade de que a briga é meio baixa mesmo. Né? E isso realmente, se o principal mandatário da cidade não se dá ao respeito, não é o resto do pessoal que vai se dar. Então eu acho que isso é a coisa positiva. Outra coisa com relação a esse terceiro turno, que é o terceiro turno judicial. Isso às vezes acontece, a eleição não só aqui e em outros locais. A postura do PPS, nossa pessoal, foi nessas situações tem um jeito de fazer. A polícia investiga, o Ministério Público age, a Justiça julga. E esse foi o nosso posicionamento com relação ao mensalão, embora tenha demorado 7 anos, está ali mostrando o que aconteceu. Isso vai ser o que vai acontecer com essa situação também. Inclusive porque nós não temos dados suficientes, né, e não estamos vendo, para poder afirmar uma coisa ou outra. Né? E aí vai ter que correr o processo como tem que correr, como correr o outro, como vai chegar a uma conclusão. E aí cada um vai ter sua defesa, vai falar, e é uma coisa que vai ter suas implicações. Eu, particularmente, nesse quadro, está tudo muito confuso também. Né? A gente vê as pessoas que denunciam está de um lado, tem posições, pessoas que não denunciam está do outro. Também tem toda uma vinculação que não me dá segurança que seja um lado ou outro certo. Então, portanto, que a justiça realmente investigue, a polícia investigue e se conclua nisso. O que não tem necessariamente a ver com a questão eleitoral só. Porque a eleição, ela está aferindo propostas dos candidatos, a briga dos candidatos local, e tem uma referência com relação à política. Mesma coisa aconteceu com relação ao mensalão. Mesmo estando julgado uma certa situação, você não teve necessariamente uma repercussão na votação negativa do PT em alguns lugares. Pelo contrário, ganhou em alguns outros. Porque a população sabe separar uma coisa da outra. Né? Necessariamente não é a eleição que julga. A eleição não julga para bem nem para o mal. Quem julga se está certo, está errado, condena ou não condena, é o Joaquim Barbosa lá, é o Lewandowski mais os outros 8. Né? E aqui no caso, quem julga com relação às questões aqui vai ser o juiz, ou o juiz sozinho, ou na hora do recurso, o tribunal. Né? Não é nem o juiz, nem o tribunal elege ninguém, nem a eleição condena alguém. Né? Você tem justamente essa é uma das coisas importantes da democracia. Você tem a independência dos poderes, cada um caminhando para o seu lado. Justiça é justiça, eleição é eleição, e forma executiva e legislativa. Na hora que você começa a misturar uma coisa com a outra, pode dar muita coisa difícil de encaminhar. Eventualmente, que é um caminho que estão tentando fazer, que é desacreditar, por exemplo, o tribunal com relação ao julgamento mensalão, coisa que não vai dar certo, que é justamente você desacreditar um dos poderes da República. Isso não pode ser feito, porque isso aí é um golpe na democracia. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas horas, né? Tem que deixar que cada parte faça a sua parte, só pedir o seguinte, o que é fundamental, que as coisas sejam feitas cada vez com mais rapidez. Garantir o direito de defesa de todo mundo, mas com rapidez, porque não dá para você esperar 7 anos para ter uma deliberação sobre uma coisa que aconteceu e que tem repercussão em 3 anos. Daí feito a decisão que se tome, não tem efeito prático, porque o fato já ocorreu. Tá certo. E Fabrício, o Urbano Pato, ele colocou que a população sabe separar bem acusação de processo eleitoral.
Você acha que no caso do Ortiz Júnior, que apresentaram acusações sérias contra ele, né, no caso das mochilas, durante a disputa eleitoral, a população soube separar, a população não acreditou nas denúncias? O que aconteceu na sua avaliação? Porque, apesar das denúncias, o Tucano permaneceu na frente, ganhou a eleição e está aí, né? Até agora, prefeito eleito. Eu acho que eu peso 3 coisas dentro dessa situação. Primeiro, existe uma parcela da população que sabe distinguir sim, tá? O que é eleição, o que é acusação, e tem essa característica de não, vamos deixar a justiça dar conta e vamos avaliar a partir dos projetos, a partir das propostas. Uma parcela tem essa capacidade. Acho que tem uma segunda parcela da população que olha para o contexto partidário por trás disso. Então, ao mesmo tempo que o Júnior estava sendo atacado, ele estava lançando o que para a população? É um complô político que está sendo desenvolvido pelo PT, pela oposição. E muita gente realmente falou, não, de fato. Por que isso estourou só agora, próximo da eleição? Por que não estourou antes? Eu acho que uma boa parcela da população comprou esse discurso. E existe uma terceira parcela, na minha opinião, que é a parcela que teve pouco acesso à informação. A gente não pode esquecer o seguinte, tá? Se a gente for andar, né, pelas regiões mais periféricas da cidade, a internet, por exemplo, não é uma realidade para todos. Não porque ela não esteja, talvez ela esteja na casa, mas a internet ainda não é utilizada para esse fim, para o fim informativo. Ela é utilizada para diversão, para uma série de outras situações, mas as pessoas ainda não estão acessando áreas que poderiam levar até elas esse tipo de informação. Então, eu acho que essa informação chega lentamente até uma parcela da sociedade. E essa parcela que não recebe essa informação não está nem aí, tá certo? Ela não está preocupada. Ah, está sendo acusado de quê? Que história que é essa de mochila? Para eles vira até piada, de repente, e a informação não é encarada com seriedade. Por fim das contas, independente do motivo pelo qual as pessoas, né, optaram ou não, o fato é que o Júnior foi eleito, ele teve uma votação expressiva, bastante expressiva, né, apesar de a gente ter muitas abstenções, votos nulos e também votos brancos, mas realmente não atingiu a população da maneira como imaginava que poderia atingir. Eu acho que esse ferimento de guerra que ele sofreu durante a guerra eleitoral, porque segundo turno virou guerra, foi um ferimento que passou muito mais desapercebido, né, do que poderia ter sido. Então, não abateu tanto. Mas garantiu a realização do segundo turno. Sim. Esse que era um dos objetivos principais, parece, dessa situação. Mas acho que o segundo turno também foi por causa do Lula, né? Será que não? Pode ser. Também, mas não, juntou tudo. Mas a diferença, assim, você pega pelas pesquisas e os dados que você tinha, pelo menos há uma semana ou uma semana e meia antes do primeiro turno, a tendência era que ele fosse eleito, o Júnior, já no primeiro turno, o que não ocorreu, porque essas denúncias pegaram mais pesado, né? Foi na última semana de campanha eleitoral. Que aí pode ter abalado e tirado 2 ou 3%, que foi suficiente para dar o segundo turno. E o feriado, né? Também. E o feriado também que baixou também um pouquinho. Eu acho que aí tem uma série de circunstâncias, né, que os detalhes dão o resultado. Prejudicaram o Renato Tucano. Eu acho que tem duas... E ajudaram a cidade, porque colocaram o fato de ter segundo turno. Eu acho que seria um desperdício muito grande Taubaté pela primeira vez ter segundo turno e a gente não recorrer a ele, o eleitorado deixar passar. Eu acho que foi bom nesse sentido. Eu acho que tem duas coisas que foram superestimadas nessa eleição. O caso da FDE foi superestimado e eu acho que a presença do Lula também, né? Eu vi aí pelos movimentos na internet, até o Contato fez uma publicação interessante, para não dizer que o Contato virou petista, né? O Contato ainda colocou uma publicação, onda vermelha ou será só uma marolinha? Eu acho que, pelo que a gente viu, virou marola, tá? Se a gente olhar para a eleição de 2010, a eleição presidencial, teve um fato interessante. A Dilma foi terceira colocada aqui no município de Taubaté, né? Isso mostra que o apelo do Lula em Taubaté ele não é tão forte. Esse carisma dele, que é um carisma em nível nacional, talvez ele não atinja a nossa população, que tem um certo nível de conservadorismo. E a gente não pode esquecer que tem algumas figuras aqui no município que tem um carisma local também muito forte, muito representativo. Inclusive tem uma coisa que é importante a gente fazer, porque não é o fato da presença ou não que ia mudar alguma coisa, porque desde que começou a campanha e antes da campanha, toda a propaganda do Isaac do PT foi vinculada a isso, a Lula e Dilma. Então, boa parte que tem, não necessariamente
dos 26 no primeiro turno e os 30 e poucos no segundo, já vieram com essa carga de petismo e de vínculo do presidente Lula, do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Está claro. Então, não é o fato dele estar presente que ia realmente trazer mais voto, ou mais 20% dos votos, não traz. Eventualmente somou mais 1%, 2%, coisa e tal. Mas por quê? Durante toda a campanha eleitoral, durante 60 dias, foi bombardeado o tempo inteiro que Isaac, Lula é Isaac. Um é carne, o outro é sangue, um é unha, o outro é dedo. Então é o seguinte, não havia mais, mesmo a 2 dias da eleição, pelo fato do Lula ter vindo aqui, você fazer uma grande modificação. Tudo bem, tem um pessoal aí que tem esse lado religioso, que o Lula é Deus, que o Lula faz tudo, faz milagre, faz chover. Não é assim, né? Porque isso felizmente não é assim. Porque política não é assim, política você faz de base, porque o candidato não era o Lula. Eventualmente, se ele transferisse o título para Taubaté, viesse, podia até mudar 2 dias da eleição. O candidato era o Isaac, e o PT em Taubaté, não desfazendo dele, elegeu 2 vereadores depois de ter praticamente ficado 4 anos, boa parte, sem ter peso político aqui na cidade. Então eu acho que o ganho foi muito grande. Né? O fato do PT chegar ao segundo turno, chegar a 26% no primeiro turno, eleger 2 vereadores, coisa que não tinha faz algum tempo, foi um grande avanço para o PT. Agora, não significa que tenha essa situação. A base da política de eleição municipal, fundamentalmente, ainda é o município. Isso é bom, né? Porque não adianta você querer polarizar tudo e nacionalizar tudo, porque não é assim que funciona. Né? Mesmo que tenha, digamos, o PT falou, ganhamos em São Paulo, então somos vitoriosos. Não são vitoriosos, a vitória de São Paulo, porque São Paulo ganhou. Se isso necessariamente pode ter alguma situação que ajude para 2014, tem. Mas ao mesmo tempo que você tem outras situações que perdeu. Pode ser que prejudique em 2014, sim. Né? Porque isso é uma coisa importante de fazer bastante eleição. Você começa a fazer com que os eleitores saibam medir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o filósofo chinês. Né? Eu acho que isso é muito claro. Por mais que se faça, eu acho que isso é uma coisa que tem que modificar bastante. Política é uma coisa de convencimento e de trabalho, de juntar forças e fazer com que a coisa ande. Desculpa, mas eu acho é uma coisa muito empobrecedora para o eleitorado você trabalhar, seja de um lado, seja do outro, com essa questão do messianismo. Né? Porque Dom Sebastião vai sair do fundo do mar, com seu cavalo branco vai salvar o português. Nós ainda temos isso aqui. Então, muita gente esperava que o seu prefeito eleito Júnior vai ser a recuperação da figura do seu pai, vai ser, coitado, vai salvar a cidade dos mares do Peixoto, porque é o ungido, porque é filho do seu pai. O outro vai ser o melhor prefeito, porque é o cara que o Lula com a Dilma botaram a mão no ombro e empurraram. Não, infelizmente, né, as pessoas trabalharam com isso muito, né, tentando reforçar na cabeça da população essa visão do messianismo. E felizmente não é assim mais que a população trabalha. Embora tenha um peso disso, mas não é mais assim. Tanto é que num lugar ganha, no outro lugar perde. Não tem essa coisa do coroné que leva e passa todo mundo, para um lado e para o outro. E o Antônio Mário, durante o primeiro turno, ele colocou uma questão interessante, que ele falou que o Lula não vai governar Taubaté, né? Quando der uma crise, quando der um problema, é o Isaac, né? Um problema que a gente analisa aí, na minha opinião, muito sério, é que esse tipo de campanha acaba expressando uma certa falta de ética. Que é qual a sensação que foi passada no primeiro turno? Olha, o Lula, né, ou melhor, né, o governo federal, porque até hoje estão chamando o Lula de presidente, né, não lembraram ainda que o Lula não é mais presidente, mas como eles disseram, o presidente Lula, o presidente Dilma vão colocar a mão em Taubaté só se o PT estiver no governo. O Geraldo Alckmin, governador, vai colocar a mão em Taubaté só se o representante do PSDB estiver no governo. Qual que é a sensação que a gente tem? Chantagem. Chantagem, exatamente, chantagem partidária. Ou você elege alguém do meu partido, ou a sua cidade vai ficar no vácuo político. Né? Não vai receber aquilo que ela deveria estar recebendo, independentemente da sigla. Por outro lado, você citou agora no segundo turno, né, após a eleição, eu gostei de ver realmente um discurso do Ortiz Júnior, né, que ele repetiu algumas vezes durante a campanha e reafirmou depois de eleito, que depois da eleição não tem mais cor política. Eu espero realmente que ele siga, né, essa ideia e que os outros políticos da cidade sigam também esse princípio. Essa discussão democrática que o Urbano frisou aqui várias vezes, ela é extremamente importante, essa colaboração em prol da cidade, do munícipe e não da força política que está naquele momento, porque o partido passa. Ele vai ter poder durante algum tempo, talvez 4, 8, talvez consiga colocar, reeleger por 16 anos, mas em algum momento ele vai acabar.
Porém, o trabalho que foi feito, ele tem que ser continuado independente de quem seja a sucessão. Tá? Isso é importante para o município. Não só a sucessão, você vai ter em 2014 outras situações, gente ligadas a um partido se lançaram candidato a deputado, apoiando um presidente, apoiando um governador, gente que esteve junto hoje não vai estar junto em 2014, tem gente que não foi candidato a prefeito agora, vai ser candidato a deputado em 2014, e vai apoiar um outro presidente ou um outro governador. Então, isso necessariamente não implica em que não estejam os aliados trabalhando conjuntamente na cidade. Isso, digamos, é uma maturidade política que a gente tem que passar a ter cada vez mais. Né? E saber justamente que tem especificidades de trabalho que são diferentes dos outros. Eu acho essa questão, né, da chantagem que fizeram extremamente prejudicial. E outra coisa também que eu gostei um pouco agora, depois inclusive no finalzinho do primeiro turno, é a questão de desmistificar algumas questões de o que é comandar algum lugar, o que é administrar uma cidade. Né? Porque passa muito aquela história, quem é mais bonzinho, quem fala mais com os pobres, quem tem um discurso mais bonito e não consegue se dimensionar quem é mais capaz de administrar. Porque tem, não é só um lado político de representação, de classe, representação de parcela da sociedade. Tem um lado também que é importante nas eleições, uma coisa que a esquerda tende a desconhecer um pouco, né, que a gente faz parte, é essa questão da capacidade administrativa e de quem junta em torno dessa capacidade administrativa para fazer as coisas. E mostrar à população que a coisa não é assim. Por exemplo, eu achei interessante como foi colocado ao finalzinho da campanha, nas últimas 3, 4 dias, a questão da retirada da linha de trem. É um negócio legal? É um negócio legal. Daí começou a falar, o Júlio, quando começou a falar assim, desculpa, esse é um projeto que dá para tentar fazer, mas o tempo de maturação disso é 10 anos pelo menos. Né? Daí começa a passar a população, porra, é uma ideia muito legal, esse negócio fica muito bom para a cidade, vai tirar um negócio que é empecilho, eventualmente, tá? Mas daí passa, para fazer um projeto executivo para isso custa 4 milhões, sendo bonzinho, porque pode ser mais. Né? E aí você passa, né, para as pessoas qual é a dimensão de administrar mesmo, como é que você faz um plano. Né? Por exemplo, algumas questões têm que ser levantadas de maneira muito clara agora. O próximo prefeito tem que pensar seriamente em fazer uma profunda reforma administrativa. Isso não faz sem balançar coretos, inclusive da situação muito, vamos dizer assim, arcaica que é a Prefeitura de Taubaté. Nós temos uma máquina pública aqui que ela engole qualquer um que entra lá se o cara não tiver um mínimo de posição. Eu vou fazer uma reforma administrativa profunda. Não digo que vai resolver isso no dia que entrar, mas vai levar um processo de 1 ano e meio, 2 anos para você ter uma remodelação e modernizar essa prefeitura. Colocar a informática de maneira adequada, fazer já processamento, fazer uma coisa que não se fez, tem que começar e fazer bem feito. Taubaté está sem plano diretor, digno no nome de verdade, feito da maneira tecnicamente correta. Isso tem que começar no primeiro dia. Vai ficar pronto? Não, mas leva 1 ano. Em 1 ano, se fizer certinho, bonitinho, você tem um bom plano diretor, tecnicamente sólido e bem consultado com a comunidade, coisa que não se fez. Agora, tem que ter algumas questões que são administrativas mesmo. A pessoa tem que demonstrar a capacidade de gerir isso, juntar isso, contratar isso. Por exemplo, você pega essa própria questão da ferrovia. Para você fazer um projeto executivo disso, significa que vai custar uns 4 milhões. Para contratar isso é uma concorrência pública. Dependendo do tamanho, você deve fazer uma concorrência pública até internacional. Para você fazer o termo de referência para fazer contrato público, que já é um calhamaço de pelo menos 500 páginas. Vai ter edital, vai ter publicação, tem audiência pública. Para fazer isso, é o tipo de concorrência pública de alta complexidade. Não se faz a concorrência para fazer o termo de referência com menos de 7 meses, 8 meses, se for tudo certinho, não tiver pugnação. Para fazer um projeto executivo dessa monta, com sondagem, para ver onde é que está a parte, fazer licenciamento ambiental, ver quantas áreas vai apropriar, qual é o tamanho de tecnologia que vai usar, como é que faz isso, o projeto executivo disso, para fazer uma equipe grande, uma empresa de alta tecnologia e engenharia para fazer isso, não faz em menos de 1 ano. E a extensão da linha de trem Taubaté é bem generosa também. É bem generosa e não tem jeito de fazer sem se envolver pelo menos o município de Tremembé com essa pava nisso, porque se for tirado do centro da cidade, ela tem que fazer curva. Curva de trem é uma coisa extremamente longa. Se for para fazer por fora da cidade aqui, ela tem que começar a desviar lá em Pinda, para fazer a curva certinho e passar lá. Só desapropriação, se for tirar a linha e tal, não sei se é possível de fazer. Quantos rios vai ter que cortar? Quantas pontes vai fazer? Quantas propriedades vão ter que desapropriar? Em Pinda, em Tremembé e em Taubaté. Isso aí demandar para do lado, isso é difícil. Precisa fazer um processo de desapropriação, digamos que sejam 100 propriedades para fazer isso. Tem que documentar tudo, ir no cartório, escritura de todo mundo, negociar com cada um dos proprietários, fazer os decretos.
e assim por diante. Só desapropriação leva, pelo menos, correndo tudo para negociar com todos os proprietários, pelo menos 2 anos. E o cara vai falar, vou trazer e vou fazer, não faz. Então essa dimensão de falar como é que ele administra, né, é importantíssima. Você vê um pouco, eu tenho acompanhado também os debates, né, lá que estou muito preocupado com isso, das eleições americanas. Com toda a política que tem lá também, mas você vê os candidatos, eles falam de coisas objetivas. É outro nível, né? É outro tipo de relação que as pessoas mantêm com a administração. O que esse cara sentado na cadeira vai fazer realmente para mudar objetivamente minha questão de vida? Não adianta ele contar historinha para mim que vai mudar, que vai fazer. Lógico que ele coloca os princípios gerais, mas ele tem que apresentar no debate para a população, no programa de televisão, coisas objetivas e claras. Nós aqui ainda tendemos a fazer no Brasil o processo eleitoral com uma relação pessoal, né, do eleitor com o seu... como se fosse às vezes um jogo de futebol, o seu time de futebol, a Carminha da novela, se eu sou Carminha, se eu sou Tufão, né? É um pouco muito passional nesse sentido. Isso tem uma carência de educação política e de educação em geral. Falei demais. Você acredita que, mesmo tendo havido o segundo turno, foi didático, pedagógico para o município, essa discussão não aconteceu? Você acredita por um dos lados, que só atacou e só teve o mesmo discurso, ou por causa dos dois? Os dois ali não se interessaram em fazer discussão? Olha, eu acho o seguinte, os dois lados acabaram se contaminando mutuamente, né? Não tem como você fazer uma política baseada em proposta quando você está sendo sistematicamente atacado, é óbvio que você vai ter que se defender. E muitas vezes a opção de defesa é aquela história, a melhor defesa é o ataque, você acaba atacando também, tá? Eu penso da seguinte forma, tá? Os dois grupos tinham projetos que não estavam tão bem elaborados quanto o que era exposto dentro da TV. Quando você tentava mergulhar no eixo um pouco mais profundo do projeto, faltava argumentação. Educação, por exemplo, que é a sua Educação, por exemplo, olha, educação é uma referência, que aliás eu nunca vi em campanha eleitoral alguma, talvez o Cristóvão Buarque tenha colocado alguma coisa, né, um a mais no discurso educacional, mas eu nunca vi em nenhum tipo de eleição um discurso realmente fiel à educação. O que é colocado dentro do discurso eleitoral sobre educação é aquilo que agrada, vou usar o povão. Olha, o que o povão quer? Construir creche, merenda, escola de tempo integral, que a grande maioria das pessoas sequer entende o conceito de uma escola de tempo integral que realmente funcione, que realmente seja bem estruturada. Gente, me desculpa, escola de tempo integral, dentro do modelo predial que a gente tem hoje, é mentira. Ninguém vai conseguir. Na verdade, você vai ter que remodelar os prédios hoje da educação municipal para que você possa ter educação integral de verdade. Talvez, eu vou dizer talvez, vou pegar duas propostas que eu vi durante as eleições. O Mário colocou uma coisa interessante, que era priorizar a educação de tempo integral nas áreas com maior vulnerabilidade social. Então, na verdade, você escolheria ali 5 pontos da cidade, onde os índices de violência são mais altos, e você começaria a implantar. É algo viável porque os custos vão ser menores, porque você está escolhendo, né, agrupamentos menores. Então o gasto é menor, você tem um projeto piloto que pode posteriormente ser expandido. O Júnior colocou uma proposta também interessante, que é começar a implantação da escola de tempo integral a partir do primeiro ano do ensino fundamental e ao longo dos 4 anos conseguir chegar até o 5º ano. Acho difícil chegar tão longe em 4 anos. Acho muito difícil. Educação em tempo integral de verdade. Mas a ideia de uma aplicação progressiva a partir das séries iniciais, dos anos iniciais, é uma ideia interessante, é uma ideia viável. Se realmente isso vai ser aplicado, eu não sei. Mas no final das contas, o discurso, né, os projetos, eles foram secundarizados durante a eleição. Você ficou muito mais preocupado, na verdade, os candidatos ficaram muito mais preocupados em expor os problemas do outro candidato do que realmente expor projetos, tá? Eu não consigo afirmar aqui quem realmente começou as alfinetadas. Mas você acha que isso aí é por falta de projeto que eles tomaram? Tenho certeza. Eu tenho certeza que um dos motivos é a falta de projeto. Por mais que os candidatos tenham esse trabalho de dialogar com a população, gente, me desculpa, dialogar com a população é muito bom para fazer política eleitoral.
Mas a grande população não tem formação técnica para estar orientando a formação desses projetos. Você pode ouvir a opinião, então, eu sei que Taubaté tem um problema relacionado ao trânsito. Você vai ter que procurar um técnico que vai fazer uma avaliação consistente e vai elaborar o projeto. Eu tenho quase certeza que todos os grupos, tá? Inclusive os 2 grupos que foram para o segundo turno, estavam muito mal preparados em termos de projeto. Talvez as equipes técnicas, né, que podem posteriormente ser absorvidas sejam melhores, mas aquelas que deram base à estrutura eleitoral eram ruins, eram fracas, deixaram muito a desejar e, na verdade, o que você teve de investimento foi investimento em marketing. Teve muito marketing, muito gasto. O Urbano fez um comentário no dia que a gente estava lá na porta da Câmara Municipal, que ia ter o debate da vanguarda da Câmara Municipal de segundo turno. O Urbano falou assim, a gente viu, né, aquela movimentação dos 2 grupos em frente à Câmara, agora não dá para dizer quem está com mais dinheiro. Né? E é verdade, o segundo turno mostrou que as 2 campanhas que chegaram ao segundo turno tinham uma disponibilidade de recursos enorme. E se a gente vai questionar de onde vêm os recursos de um, a gente tem que questionar também de onde vieram os recursos do outro. Né? Ambos, né, se a gente for olhar depois a prestação de contas, né, o quanto foi gasto, dependendo do que a gente olhar, vai ser difícil de acreditar. Porque caminhão de som, equipe de rua, quantidade de material sendo espalhado pela cidade, custa muito caro. E a pergunta vem para os 2, de onde veio tudo isso? Tá certo? Eu acho que nesse ponto, realmente os gastos eles foram direcionados para marketing e muito menos para elaboração de projeto consistente. Eu acho que isso é importante para ficar um pouco claro para a eleição em geral hoje, né? A questão do marketing está muito pesado. O marketing no sentido do quê? Da roupagem das propostas. Né? Você pega, precisa a questão do trânsito. A questão do trânsito você via que todo mundo ia na mesma história. Tirando todo mundo falava, todo mundo falava que era legal, um falava mais, outro falava menos, mas é legal a transposição da estrada de ferro. Mas todo mundo falava a mesma coisa. Os PSF, todo mundo falava a mesma coisa. Né? Um fazia 6, outro fazia 5. O meu vai ser mais para cá, o meu no Morisco, o meu no Parque Aeroporto. O PSF, a escola do tempo integral, todo mundo falava a mesma coisa. Agora, onde é que estava a distinção disso? Por que se falava isso? Justamente o que o Fabrício falou. Porque eu estou respondendo ao que o pessoal quer. Você não trabalha necessariamente a construção de uma alternativa. Por exemplo, do trânsito. É uma área que eu trabalho um pouco. Você teve, eu acho que aí não é puxar saco do meu candidato, Marcos, você teve uma proposta do Antônio Mário com relação a fazer o tal do anel viário que foi mostrado de maneira muito mais objetiva. Como etapa pequena, como é que eu faço aqui para transpor aquele pedaço, aqui eu faço um mergulhão, aqui eu passo, e fazendo por etapas. Né? E por etapas deve ser feito um monte de coisa. Eu acho, inclusive uma recomendação, né, aí a primeira coisa a fazer em Taubaté, fora as questões maiores, que são os projetos de estrutura viária, o plano diretor, a reforma administrativa, a reforma da educação, não só no conteúdo de escola de tempo integral, mas na requalificação do pessoal, de discutir com profundidade o conteúdo pedagógico e as formas de dar aula, né, nessas escolas. Você vai nas escolas de ponta, né, por exemplo, Colégio Embraer, Colégio Objetivo, Sistema Pitágoras, não se faz mais aula desse jeito. Né? Pedagogicamente falando, não se motiva as crianças a coisa e tal do jeito que está se fazendo hoje. Então tem que pensar profundamente isso. Você tem que pegar professor, né? 20% do professor botar mestrado, pagar mestrado, mandar fazer curso fora, mandar fazer estágio, trazer de volta, fazer seminários. Isso é um processo que leva 2, 3 anos, mas tem que ser começado. E ninguém pensa nisso. Fica falando, vou dobrar, só botar mais merenda na escola. Tudo bem, isso é básico. Agora, com relação, por exemplo, uma coisa importante é fazer o feijão com arroz também. Fazer a coisa básica. Por exemplo, você tem no trânsito, se você não consegue fazer um anel viário em 6 meses, em 1 ano, ou a retirada da linha férrea em 5, 10 anos, você consegue fazer uma onda verde de sinal na 9 de julho em 3 dias. Se botar os carinhas medindo, vai lá e botar, um é 10 minutos, um é 10 segundos a mais que o outro, vai passando com a velocidade. Isso aí você faz, não se faz em Taubaté isso em 8 anos. Botar guarda na porta das escolas, para não deixar fazer fila dupla no IDES, em outros lugares, no objetivo que já não passar. Isso aí você faz em 2 dias. Então o feijão com arroz tem que ser feito. Fazer uma rotatória seguindo as normas de raio de curvatura, tem que ser feito assim.
Então, fazer obra pública em geral, fazendo um projeto adequado, construindo de maneira séria e tal, isso é fazer com feijão com arroz. Fazendo feijão com arroz, se saneia um pouco e tal, inclusive sobra recursos para fazer as coisas maiores. E essa questão de discursos muito semelhantes de um candidato para o outro, Fabrício, você acredita que isso aí se deve ao fato de que o discurso é moldado a partir das pesquisas de opinião, que os leigos do assunto explicar? A coligação ou o partido faz uma pesquisa, vê qual que é a principal demanda da população e monta o discurso com base naquilo. Às vezes nem é o discurso que o partido acredita, mas é o que a população quer ouvir, né? E aí, nessa situação, acaba sendo um tão parecido com o outro, você acredita? Olha, sem dúvida. Que na verdade, os partidos, eles priorizaram, né, esse discurso baseado na pesquisa de opinião. De novo, as tais reuniões de bairro, né, onde você senta, coloca a população, tira foto, expõe na internet, coloca na televisão. Começa por aí. O marketing começa a ser feito por você expor a quantidade de pessoas que está na sua reunião, que quase nunca é a quantidade real, né? Você tem 15 e vira 50, mas tudo bem. Agora, a partir desses comentários superficiais que a população faz, a partir dessas pesquisas rasas, você elabora o discurso. Muitas vezes o projeto do partido, o projeto administrativo é completamente diferente. Tá? O Urbano falou uma coisa muito importante, administrar a cidade é um processo muito complexo. Ontem mesmo eu estava conversando com alguns garotos, até bem mais jovens, na faixa de 15, 16 anos, eles estavam falando entre eles o que é prioridade para a cidade. Né? E cada um deles enxergava um tipo de prioridade e às vezes falava, não, olha, a gente tem que mexer com saúde, mas deixa os resíduos sólidos, isso aí não é prioridade. Muitas vezes existem situações onde você tem a conexão entre vários tipos de prioridades. Então você vai mexer no resíduo sólido, de repente você vai gerar um impacto em saúde pública em termos de prevenção, em termos de redução de vetores na cidade. Tudo isso, para você fazer uma exposição também didática para a população, é um tanto complexo. Grande parte da população ainda não tem acesso a esse tipo de informação, não tem a compreensão desse processo. Então, sem dúvida alguma, os partidos se focam dentro das pesquisas rasas de opinião, o que faz com que a propaganda política também seja bastante rasa. Pior disso tudo, alguns candidatos, ao se reunirem com grupos que têm uma formação um pouco mais técnica sobre um determinado assunto, vou pôr uma situação específica, alguns professores se reuniram com todos os candidatos. E alguns desses candidatos chegaram com o mesmo discurso raso que foi colocado para a população geral. Isso gera uma crítica muito negativa. Quer dizer, poxa, você vem falar comigo dizendo, olha, você chega com um professor e fala, vou resolver o problema da educação implantando escola de tempo integral para todo mundo e colocando merenda de qualidade. O cara olha para você e fala, poxa, calma aí, eu queria escutar alguma coisa além disso. Como que vai ser esse processo de implantação? E a qualificação do profissional e a valorização do profissional e a estrutura, né, os recursos físicos que a educação precisa e estão em condições lastimáveis. Outra discussão muito importante que a gente tem que trazer, o Urbano falou da questão da informatização da prefeitura. Essa desinformatização, esse não acompanhamento que a prefeitura de Taubaté teve, isso torna a situação administrativa extremamente precária. Na educação a gente sente isso também. A velocidade de informação é muito pequena. A educação, se a gente for olhar não só em Taubaté, mas em nível nacional, ela não acompanhou o desenvolvimento tecnológico. A educação pública hoje, ela está lá na década de 40, em relação a recurso tecnológico. Então, tudo isso tem que ser avaliado no discurso. Alguns candidatos falaram o seguinte, não tem tempo hábil. Até certo ponto, a gente pode considerar como alguns fatores. Agora, teve candidato que tinha tempo hábil de sobra para colocar esse discurso. Tinha tempo hábil e recurso financeiro, mas não foi colocado por quê? Essa é a pergunta que fica. Só para isso, não precisa necessariamente para, digamos, tentar puxar a discussão um pouco mais para cima, detalhar a execução do programa, porque isso vai ser detalhado, né, tecnicamente. Vai contratar a pessoa certa, para o lugar certo, colocar, estudar, fazer, montar programa, se necessário fazer pesquisa, pesquisa de campo, levantar os dados, saber qual é o diagnóstico, qual é o inventário da coisa, para poder fazer para frente. Mas, na verdade, o que me frustrou tanto, acho que é isso que o Fabrício falou, eles vão lá e falam a mesma coisa, porque é um discurso que fez. Né? Você vê a dificuldade dos candidatos tentar estabelecer qual é a minha diferenciação com o outro.
Eu tenho uma visão de educação, além de fazer integral e tal, vou aplicá-la de tal maneira. Meu foco principal vai ser menos no prédio, mais no conteúdo pedagógico. Do dinheiro que eu tenho, eu vou investir mais em tal bairro ou não em tal bairro. Eu vou começar a fazer pela primeira série até o quarto. Quer dizer, esse tipo de coisa, como é que ele encara aquele problema, como é que ele trata aquilo, como é que é a relação, por uma coisa que a gente privilegia muito, por exemplo, no meu partido, nas nossas discussões, como é que ele trata democraticamente essa situação com as pessoas que participam. Né? Como é que ela lida com isso? Não adianta ter a melhor proposta só se não for uma coisa conversada. E outra coisa também, essa coisa que ele falou da molecada, qual é a prioridade? A prioridade não são uma prioridade só, né? Porque a cidade é composta de grupos diferentes, de bairros diferentes, pessoas diferentes, classes sociais diferentes, interesses diferentes. A democracia não é só o estabelecimento do governo da maioria, é o respeito às minorias. Todos os interesses da cidade têm que ser atendidos em parte ou não. Você vai definir prioridade. A pessoa que é mais rica vai ter menos, a pessoa que é pobre vai ter mais. Outra coisa que ficou feio, acho que no Brasil um pouco, é tentar o estabelecimento, isso tem sido tentado, essa coisa de falar o governo dos pobres e outra dos ricos. Né? Como se fosse isso o Robin Hood do lado, o outro coisa tal, como um é Madre Teresa de Calcutá, o outro é o demônio em pessoa. Esse tipo de coisa é muito ruim para a democracia. Isso tenta fazer com que o debate se nivele por baixo e estabeleça uma briga de campo entre os portadores do bem e os portadores do mal. Uma coisa que me revolta muito em campanha política quando começa alguém de algum lugar fala, eu sou da turma do bem. Sabe, isso aqui não é igreja, isso aqui não é religião, isso aqui é uma cidade que tem pessoas, grupos diferentes, e tem todos que ser da maneira mais para cá ou mais para lá. Lógico que o interesse da maioria prevalece, mas você tem que governar para todos. Os que usam o ônibus, que usam o carro, os que usam a bicicleta. E tudo isso aí que está sendo colocado aqui nesse debate, parece que como de pano de fundo existe a questão da crise política na cidade. Isso tudo é fruto da crise política, né? E passada a eleição do segundo turno, tivemos um prefeito democraticamente eleito, e agora com essa novidade, com essa ação do Ministério Público, pedindo a não diplomação do Ortiz Júnior, que isso aí poderá ou não resultar em uma nova eleição de Taubaté, já que, pelo que consta, a promotoria pede anulação dos votos do candidato PSDB, e como ele teve mais de 50%, isso aí faz uma nova eleição. Vocês acreditam que essa crise política em Taubaté ainda vai durar mais um pouco? Eu acho que vai durar um pouquinho mais. Eu acho que resolve, né? Até o dia 15 de dezembro tem que resolver a questão da diplomação, né? Resolve. Mas eu acho que tem uma etapa grande de resolver uma crise política que não é só a crise política do governo Peixoto. Eu acho que nós temos em Taubaté já de algum tempo, né? Aí tem um pouco a ver, não vou falar do Júnior, porque o Júnior tem tentado demonstrar que vai ser diferente. Espero que consiga. Torço para isso, né? Porque ele fala que você é democrático e tal, que é um tipo de política que se construiu em Taubaté desde 1985 por aí, né? Que é extremamente despolitizada, né? Que é a base muito parecido com o que o Lula faz, né? Pelo PT, mas pelo lado contrário, o messianismo. Né? Então é o seguinte, aqui sempre foi, isso eu acho que foi obra do seu Bernardo Ortiz, dos seus diversos governos, de não criar lideranças, não incentivar a formação política da sociedade, não privilegiar a organização social da sociedade civil. Sempre foi uma situação de mandonismo, umas vezes melhor resolvida, outras não, em termos administrativos até melhor do que está hoje. Considero que hoje é muito ruim em termos administrativos. Tinha esse componente de falta de democracia, mas tinha uma situação administrativa um pouco melhor. Mas isso gerou uma outra situação que virou isso que virou aqui. Que o Júnior acho que tem que resgatar, rompendo um pouco isso e fazendo uma administração mais tecnicamente competente e mais democrática. Eu acho que ele tem condição de fazer isso, de conseguir romper com o modelo, inclusive no qual ele foi criado. Essa foi a dificuldade nossa de compor com ele. Né? Pessoal minha e do nosso partido, porque ele tem essa diferença de algum tempo. Né? Mesmo não teve condição de fazer isso no segundo turno, mas eu acho que isso é fato. Né? Todos esses mandatos do Bernardo Ortiz, que criou o seu sucessor, depois brigou com o sucessor, coitado, foi um processo de despolitização da sociedade muito grande. Esvaziou o papel da Associação de Moradores. A Associação de Moradores aqui em Taubaté, diferente de outras que eu conheço, né? Não reivindica mais nada para bairro nenhum.
simplesmente para botar cabo eleitoral do candidato a vereador, cabo eleitoral do prefeito. A grande maioria delas. Tem gente que está em associação moradora há mais de 20 anos, fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, leva a reivindicação para o vereador leva para o prefeito, resolve o negócio e tal. Então, houve uma despolitização das relações políticas da cidade muito grande, por conta de que a máquina pública absorveu isso. E o espelho maior disso, a melhor realização dessa política foi o governo Peixoto. Né? Chegou ao ápice, que é o fundo do poço, foi nessa agora. Talvez a partir disso caia a ficha, né, em nós todos aqui, inclusive a gente teve um pouco ausente de alguns processos, né, que agora dá para a gente retomar e fazer, digamos, um processo de recuperação, né, de um patamar da política de Taubaté num novo nível. Daí a gente começa de novo. Porque, felizmente, o que tem de felizmente aqui? A cidade é extremamente pujante. Se fosse uma cidade que não tivesse uma economia forte, com uma solidez industrial, que tivesse bastante gente, uma certa solidez, olha, esses 8 anos tinha acabado com ela. Por sorte, ela tem ela não depende, para a economia funcionar da cidade, muito do poder municipal. Porque aqui, digamos, se tiver um incentivo do IPI para comprar carro, nós andamos porque a Volkswagen, a Ford vende. Né? E foi o que aconteceu nesses anos. Você tem uma economia que ela gira em torno de coisas diferentes que não é necessariamente municipal. Você vai conseguir um emprego aqui, gerar uma coisa ali, mas a economia mesmo grande, que gera ICMS, que gera dinheiro, ela depende muito pouco da ação concreta da prefeitura. E a grande incógnita que se faz é em relação ao papel do Júnior Ortiz prefeito. O que vai ser o Júnior Ortiz? Vai ser um Bernardo melhorado? Vai ser um Bernardo piorado? Isso aí... Posso falar que eu estou achando, pelo que eu tenho visto até agora, o Júnior Ortiz vai ser o Júnior Ortiz. Pela primeira vez na vida. E tem uma pergunta aqui da Bia Macedo. Nas outras eleições, ele não foi eleito por causa disso. E ele percebeu isso? Na outra de prefeito, na de deputado, ele não tinha conseguido se colocar a população como expressão de si próprio. Nessa ele ganhou porque conseguiu colocar isso. Inclusive, corretamente, não em termos de marketing, mas politicamente, ele sempre agradeceu ao pai dele, que eu achei importante isso, mas ele não teve nenhum papel de destaque nessa campanha. E isso fez com que a população acreditasse. Porque o contrário, quando botou, inclusive, o pai de vice perdeu, que é o grande ídolo. Agora, sem o pai de vice, ele ganhou. Por quê? Ele se colocou de verdade. Né? Então, coisa que não fez na anterior, quando não fez para deputado, e não fez quando não se lançou a candidatura a deputado quando o pai era prefeito. As definições de vírus foram atualizadas. Está chegando bem agora. Posso colocar 3 considerações muito rápidas? Primeira consideração, eu concordo com tudo que o Urbano falou, mas eu acho que esse processo não aconteceu só em Taubaté. Em nível de Brasil, a gente teve um caciquismo muito forte nos grupos políticos e a gente não teve renovação de quadros. Por exemplo, pensando já nas eleições presidenciais, quem vai representar o PT, quem vai representar o PSDB, essas duas grandes forças que vêm polarizando a política. Eles estão perdendo representatividade pelo medo, pela falta de organização, pela falta de democracia que ao longo dos anos se estabeleceu, onde você cria um nome e quer manter aquele nome durante anos, anos e anos, sem estar preparando novos quadros para que possa ocupar aquela posição. Não é um problema só de Taubaté. O Júnior, na minha opinião, foi vítima do mesmo processo. Nesse momento, quando ele se colocou como o candidato, né, de uma forma bem mais independente do pai dele, ele teve sucesso por quê? Porque ele também, ele teve uma série de restrições ao longo desses anos, porque você tinha um grupo que dominava a política e ele mesmo não teve uma entrada devida, uma participação, um aparecimento dentro do cenário político que ele poderia ter tido. Tá? Talvez falha até do pai dele de anteriormente pensar, bom, se eu quero fazer um novo nome, vou começar a trabalhar mais cedo para que esse nome realmente seja viabilizado. Tá certo? Agora, talvez esse momento de crise tenha trazido um ponto bom. Quem sabe a partir de agora a gente comece a ter uma renovação de quadros. Quem sabe os partidos realmente se dê o trabalho de criar, de valorizar novas lideranças para que futuramente a gente possa ter as eleições um pouco mais oxigenadas em termos de opção para o eleitorado. E a Bia Macedo está perguntando a opinião de vocês. O Bernardo pai, ele vai ter muita influência e participação na futura administração do Ortiz Júnior? Eu acho que vai ter, mas eu acho que vai ser, pelo que eu percebi na campanha, vai ser uma coisa discreta, vai ter influência porque ele realmente é pai e é a liderança política maior desse grupo, né? Mas eu acho que ele está tendo a sapiência de se deixar uma coisa mais
resguardada. Inclusive porque me pareceu, isso está claro na campanha. Na campanha foi a campanha do Júnior, não foi a campanha do Bernardo, pai. Mas você acha que ele vai chegar ao ponto de ocupar cargo? Assim? Eu acho que não seria indicado, inclusive porque não precisa disso. Né? Eu acho que não faz bem para o filho dele ocupar cargo. Não faria bem, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que manter o que foi a campanha, para justamente o Júnior deslanchar. E eu acho que me parece que é isso que ele quis demonstrar na campanha. E pode ser que isso que ele já demonstra no começo do governo. E isso eu acho que vai ser muito importante para ele. Tanto para o Bernardo pai como para o Bernardo filho. E, olha, pela declaração que o Júnior deu, acho que hoje, se eu não me engano, para o Jornal Vale, ele não parece ter a intenção de colocar o pai em algum cargo. Eu acho impossível que ele não tenha pelo menos uma relação de consultoria com o pai. Mas dizer que o pai dele vai ser o gestor da cidade, pessoalmente não acredito também não. Eu acredito que a gente vai ter uma gestão do Júnior e uma gestão que a gente só vai poder avaliar se vai ser boa ou não a partir do dia 1º de janeiro, se ele for diplomado. Tá. E uma pergunta da Silva Donar, que é uma colocação. Não seria rejeição ao PT a ponto de levar os eleitores a apoiar alguém que não desse chance a este? Não entendi também a pergunta. Ela acha que não foi o Júnior que ganhou, perdeu porque o PT tem alta valorização da cidade? É isso, você acredita? Não acredito não, acho que tem um pouco disso, existe uma rejeição do PT, mas como há em outros lugares também. Mas outros lugares já ganhou do mesmo jeito, porque não houve rejeição. Aí seguinte, essas coisas de rejeição, elas nunca passam, né, no quadro, seja do PT, do PSDB, em geral, hoje está na fase de 30%, 40%. Assim como o voto certo daí está nisso, o resto é disputado. Né? Você não tem, inclusive, a situação, existe até uma certa rejeição maior do PT, alguma parte dela eu acho extremamente conservadora, inclusive. Né? Eu vejo, inclusive, algumas situações nesses grupos do Facebook, uma situação de falar mal do PT, porque fala mal. Né? Porque, até algumas pessoas se utilizam disso para fazer cavalo de batalha também. Né? Mas tem uma parte aí que é uma questão de preconceito de classe até mesmo. Né? Que é trabalhador, que tem um pouco disso. A gente percebe isso. E isso é uma coisa que eu não incentivo. Eu acho que não é importante, não é por aí não. Né? O combate que tem com o PT é por questão de posicionamentos políticos, alguma coisa desse tipo. Agora, usar esse preconceito é muito ruim. Agora, que há uma rejeição do PSDB também há. Né? E outra coisa, ambos também têm rejeição pelo fato de serem. Não tem rejeição e desgaste que não foi. O PT está colhendo rejeição e está colhendo vitórias. Agora, tem uma coisa que é muito séria. Né? Quando a economia está andando com a mil maravilha, como foi algum tempo atrás, hoje você tem uma situação diferente. O PIB hoje está crescendo 1%, 1,5%. Né? A briga está, quando estava no Lula, crescia um pouco mais, 3, 3,5%. Quando começa a ter dificuldades de resolver, né, quando aumenta o prazo do negócio de IPI, o carro não vende mais porque não tem dinheiro, porque o crédito consignado acabou, não tem mais linha de crédito, o consumo já esgotou, não consegue mais fazer com que a economia ande, dá mais problema, dá mais rejeição. Né? Então eu acho que tem rejeição para os dois lados e tem vitória para os dois lados. Agora, o que não dá para trabalhar, seja por um lado ou pelo outro, a imagem religiosa dos dois lados, fanática dos dois lados. Não voto no PT porque o PT é do mensalão só e tem trabalhadores desqualificados e tal, e como o outro lado fala assim, tudo neoliberal, é tudo de parte com o demônio, privatizou tudo, vai precisar tudo. E não é verdade isso. Isso é um maniqueísmo muito ruim para a política e não é verdade. Né? Assim como tem o PT, não é Zé Dirceu só. Ou não é só Lula. É um partido com um monte de gente lá, tem gente boa, tem gente ruim. Né? Assim, o PSDB também, o meu próprio partido também é formado de gente, de pessoas. Né? Tem coisas melhores, coisas piores. Não trabalho isso como uma questão religiosa, porque é meu, ou está próximo de mim, é santo. Não, se tivesse, a gente vai trabalhar com o que é a realidade. Sempre que se trabalhar em qualquer área da humanidade, qualquer área de trabalho, se trabalhar apenas com o que é meu é bom, você vai passar justamente por uma visão que a gente não quer, que é justamente o contrário da democracia, que é a questão da afirmação da vontade de um grupo só. Né? E querer mandar, e justamente isso nós superamos na política brasileira. Uns ganham, os outros perdem. Eu acho que uma análise até mais simples é pensar no seguinte, se a rejeição do PT fosse tão grande ainda em Taubaté, o PT não teria ido para o segundo turno. Teriam ido o Padre Afonso, o Mário, o Genis,
Tá certo? Então, talvez essa rejeição ela possa ter pesado no segundo turno, mas ela não é tão grande a ponto de dizer que foi ela responsável pela vitória do Júnior. Uma coisa que eu achei interessante, que eu escutava na boca das pessoas, é que o Bernardo Ortiz ele tinha uma tradição de fazer um certo ataque aos candidatos que concorriam com ele. Uma coisa que eu acho que pegou todo mundo de calça curta nessa eleição foi o fato do Júnior começar uma campanha sem ataques, pelo menos não na televisão. Isso realmente, na minha opinião, para os marqueteiros dos outros grupos, foi uma dificuldade, porque quando você espera um ataque, você já se prepara para repelir aquele ataque e para responder na mesma altura. A partir do momento que ele olha e fala, olha, eu não vou atacar, eu vou trabalhar com propostas, isso dificulta o trabalho de quem estava esperando o ataque. Para mim, isso foi um fator surpresa. Tá? E pelos comentários que eu escutei, muita gente foi surpreendida por isso. E o Júnior também ele teve uma vantagem em relação aos demais candidatos, que a base dele foi muito forte, com essas reuniões de pré-campanha. Ele fez muitas reuniões, ele conseguiu muitos apoios de liderança de bairro, isso aí faz a diferença. Isso não tem dúvida. Ele terminou a última eleição derrotado em terceiro lugar, começou imediatamente a campanha. Com uma coisa aí tem que dar as mãos à palmatória, uma campanha muito bem feita, não só na questão técnica, mas na questão de estratégia. Isso que o Fabrício falou agora foi uma coisa muito bem desenhada, essa questão, né, de não colocar o pai à frente, de trabalhar isso, de fazer uma situação, né, de somar, de fazer o alinhavamento de partidos políticos, construir a coligação, de soltar o pessoal na frente. Tanto é que não só cumpriu a eleição dele, mas vou eleger 11 vereadores, ele elegeu os 11. Todas as coligações que ele montou, ele elegeu um. São situações que você vê um extremo profissionalismo de campanha, foi muito bem feito, né? Isso tem que dar mãos à palmatória, eu acho importante falar isso. Realmente fizeram uma campanha muito profissional, só não esperavam o caso da FDE, né? O FDE, porque os outros também buscam, quer dizer, o jogo é jogado, lambaria pescado. Mas, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui, meu do Fabrício, da nossa coligação. Né? Nós tínhamos a nossa candidata, a professora Poliana, que decidiu ser candidata depois daquela questão da comissão processante, quando o nome dela apareceu, e isso foi em dezembro do ano passado. Ao mesmo tempo decidimos que tentaríamos fazer de qualquer maneira uma coligação com quem já não era próximo, que era o Mário Ortiz do PSD, que a gente sempre teve uma afinidade muito grande, que também tinha o candidato que era o Mário. E aí ficou aquela situação, quem vai ser? Uma dúvida sincera das duas partes e tinha condições objetivas para isso. Tempo de televisão, o nosso era pequeno, o deles também, o deles nem sabia se tinha. Questão de estrutura de campanha. Nós fomos nesse dilema até um dia antes da convenção, no dia 30 de junho. E é de verdade. Quer dizer, a definição do candidato da nossa aliança só se deu no dia 29 de junho de madrugada. Enquanto um estava fazendo campanha há 4 anos, nós tivemos que fazer campanha definido, mesmo quem era quem, a partir do dia 30 de junho. Porque isso é falha nossa. Nós vamos nos preparar diferentemente. Do PPS é falha nossa, por exemplo, nós não podemos deixar mais que chegue numa situação de política para resolver a situação dessa antes. Vamos trabalhar desde já. Né? 2014 está aí, já estamos aí nos organizando para nossa candidatura de deputado. Quem que é o candidato do PPS em 2014? 2014 Poliana, candidata a deputada. Né? Nós estamos trabalhando nisso já. Eu acho que tem uma expressão forte de transformação, de mudança da cidade, teve uma votação expressiva, poderia, eu acho, até se fosse candidato a prefeita, ter mais votos que os outros, iria, acho, talvez até para o segundo turno. Por que também? Que é uma coisa importante de ressaltar nessa eleição. Os dois que foram para o segundo turno foram com o discurso do novo, da transformação, da mudança. E quem tinha mais discurso do novo e cara do novo nessa cidade na hora da eleição era a Poliana. E nós tivemos, por conta da nossa composição, abrir para o Mário. Por mais que ele tentasse, ele fosse e tal, pegou-se nele e ele ficou com isso. Ele é o ex-prefeito. E a campanha foi do eu fiz. Eu quero fazer mais, mas eu fiz. O padre Afonso, a mesma coisa, ele é o que foi candidato, é o deputado, também, embora nenhum dos dois sejam tão velhos assim, mas ficaram pregado nele a imagem do velho. E os dois trabalharam a imagem do novo. Por que a imagem do novo? A imagem do novo pressupunha Zé Bernardo Ortiz não estar na campanha. Senão, acabava a imagem do novo do Júnior. Né? Nós no PSD tivemos problemas ainda mais profundos, né? Primeiro, a gente não sabia se o partido saía do papel. Saiu. Depois a gente não sabia se a gente ganhava tempo de TV e fundo partidário. Ganhamos. E por fim, a decisão de quem realmente ia ser o candidato que ficou entre Mário e Poliana.
O Júnior, na minha opinião, ele teve a grande vantagem dele foi a questão do planejamento desde 4 anos atrás. Bom, ele colocou na cabeça, vou ser prefeito daqui a 4 anos. Ele trabalhou para isso durante 4 anos. Inclusive, quem tinha condição de ter trabalhado para isso, falhou. O padre, por exemplo, também tinha condição de trabalhar. Ele jogou fora. Ao longo desses 4 anos, se ele tivesse trabalhado no sentido de ser prefeito, talvez ele tivesse a chance de estar no segundo turno. Inclusive, e o segundo turno mais acirrado. Na última eleição para isso. Com certeza. E se ele mantivesse os grupos que o apoiaram na eleição de 2008? 2008? Foi. Mas ele preferiu. Faltou diálogo, faltou democracia. Subiu o salto com relação a eu estou bem agora, o próximo sou eu mesmo, não compôs. Já ganhei. Teve uma posição muito dúbia no processo de encaminhamento da oposição ao Peixoto. Né? Um vereador dele votou a favor, o outro era o líder do não votou e o outro era o líder do Peixoto. Né? Então fica uma situação difícil de trabalhar internamente, tanto é que ele era do PV. O Rafa Fabrício saiu, porque não foi convencido nesse processo de que o padre seria uma opção de oposição ao Peixoto da cidade. Por isso que ele se esvaziou. Fundamentalmente foi isso. Senão ele seria o prefeito agora. E no PV deu um racha também na questão da comissão processante, né? Posicionando o Henrique. Justamente né? isso. Foi onde revelou a dubiedade do padre. Para onde é que eu vou? Comissão processante, a gente brigou 2 vezes. Primeiramente, a gente democraticamente votou que o partido era a favor da cassação. O Henrique Nunes estava nessa reunião, né? Estava no meio da votação, inicialmente se posicionou de uma maneira duvidosa, dizendo que ainda não tinha definido o voto dele, votou contra a cassação. Posteriormente, isso eu posso dizer pessoalmente, porque eu encabecei o pedido de uma comissão de ética para avaliar. Calma aí, o partido assumiu uma postura, o vereador assumiu outra, isso tem que ser questionado. Essa comissão de ética nem chegou a existir, e foi justamente nesse momento que eu saí do PV. Eu acho que o que o Urbano fala, e eu concordo com ele 100%, é que essa discussão democrática começa no partido. Se o partido se propõe a encabeçar um processo democrático, como é que dentro do próprio partido você começa de uma postura de caciquismo, de alguém que comanda sem discussão, sem a participação dos outros membros? Então, né, não precisava ter partido, vai sozinho, sou candidato isolado. Isso não existe. A nossa lei não permite, e aliás, do meu ponto de vista, ainda bem que não permite, porque é preciso, uma coisa que eu acho bacana nos Estados Unidos, você estava falando das eleições americanas, é que esse processo de escolha do candidato, ele começa muito antes, ele é intenso, ele tem uma participação popular muito forte, coisa que não existe no Brasil. No Brasil, muitas vezes o candidato acaba sendo empurrado goela abaixo. Ou indicado pelo pai, ou indicado pelo caudilho, pelo cacique, por aí vai. E vocês acham que o PT veio para ficar? A partir de agora? Aqui em Taubaté, no Brasil. Eu acho que o que estava estranho é o PT não existir aqui na cidade. Né? O PT existe no Brasil inteiro, Taubaté é uma cidade industrial, uma cidade moderna, coisa e tal, não tem o PT, estava fora do tom. Agora, qual PT que fica? Aí é o seguinte, aí tem as questões por exemplo, como é que vai se dar o PT em 2014 em Taubaté? O Isaac foi candidato a prefeito, mas elegeu 2 vereadores que não são das tendências do grupo Isaac dentro do PT. Como é que vai caminhar a Viraçaba agora na Câmara? Como é que vai ser a Isaac? Quem vai ser candidato eventualmente a deputado numa próxima? Aí eles faz aquela concessão, vai ser os 2 ao mesmo tempo, cada um faz para o seu grupo. Tem essas coisas também. Mas é uma situação que a gente vai ver como é que vai se agir agora, né? Porque isso é PT. Né? PT não é PT, são PTs diversos. Né? Você tem um projeto grande em andamento, que é o projeto 2014, que passa ou pelo Mercadante, que é uma turma, ou pelo Padilha, que eu me sinto que é outro, ou se é o Roberto, o Marinho, né? Ou o próprio Lula, falam também. Agora, cada uma dessas alternativas tem suas corretas internas que estão brigando. E isso vai se refletir aqui em Taubaté. A Vera vai com quem? O Isaac vai com quem? O Salvador, que foi eleito prefeito, vai com quem também? Que foi eleito vereador, vai com quem também? Então, mas eu acho importante o seguinte, estava fora do tom, PT não tem representatividade em Taubaté. Agora tem. E dentro mais ou menos do padrão mínimo do PT tem no Brasil inteiro. Que é, né, não vamos falar do segundo turno, mas o primeiro turno, os 26%, é um peso razoável para o PT em Taubaté, não tem isso, né? Recentemente eu vi o Fernando Henrique Cardoso questionando já no PSDB
essa aproximação com a população e essa geração de novas lideranças. Eu acho que agora o PT ele precisa também abrir essa discussão. Eu acho que eles deram, não sei se eu posso chamar de primeiro passo em Taubaté. Seria o quê? Um renascimento do PT que começa a participar de maneira mais ativa da política. Mas o PT precisa também rever os seus conceitos. Quando o Urbano fala qual PT que fica, eu acho que o PT que fica é aquele que souber articular essa capacidade de geração de novas lideranças, tá certo? E lógico, sem criar um clima de discórdia, de discordância com as lideranças que já existem, principalmente a nível nacional. Agora, eu sempre me pergunto o seguinte, né? O PT ainda explorou muito essa questão da imagem do Lula nessa eleição. Eu falo, e o dia que o Lula não estiver? Não estou desejando que ele morra não, por favor, tá? Mas e o dia que ele não estiver? O que vai ser do PT? Se eles realmente não fizerem essa recomposição de quadros. E o PT em Taubaté não tem ficado bonito na foto. Uhum. Essa campanha partiu para o ataque de toda a ordem, falou de tudo. Teve algumas parcerias duvidosas, né? Apoiou o Roberto Peixoto durante o governo desastroso dele. Isso é uma das coisas que pesou. Embora a população não conheça bem, mas no meio político pesou e não adianta querer falar para nós, né? Falou nos debates, não somos, né, principalmente o Isaac, o grupo de Isaac do PT, não, nós fomos oposição. A gente sabe, todo mundo sabe que não foi. A gente sabe que durante pelo menos os 2 anos até da cassação, não deu sustentação para a Vera, estavam lá dentro do governo, sentaram lá dentro, tinha governo, tinha secretário, trouxeram o Zé Luiz de São José dos Campos, o Beto, e mais pelo menos uns 5 ou 6 conhecem, o Valdir Guiar, e assim vai. E a situação mais escandalosa dessa época aí, que a Vera Saba tentou levar o PT para a oposição ao governo Peixoto, realizou um plebiscito, a maioria dos militantes optaram para ir para a oposição. Aí o grupo metalúrgico foi no diretório estadual e anulou. E depois tenta falar pra gente, não, nunca fomos. Foram sim, não tem essa história, não é. Né? Eventualmente não pode falar, a população não acompanha isso totalmente, mas a gente acompanha. Então é o seguinte, não adianta falar isso. E outra coisa, eu lembro aqui na rádio, o presidente do PT foi lá na rádio, na época do Marco Fineri, que ele chegou na Jovem Pan, que perguntou, e aí, com nota, qual é a posição de vocês com relação a tal? Nós somos contra a cassação. Isso no meio do debate, fardo oficial. Daí fala, não, nós fomos. Não tem essa história, desculpa. E você olha lá como é que é a composição, quem estava junto, acompanhando, sem desfazer da questão pessoal disso aí. Era questão de composição. Né? O fato de falar do Aricara, deu briga, mas estava lá. Né? Não desfazendo dele pessoalmente, inclusive eu gosto muito do Ari, é um cara talvez uma das figuras mais transparentes da política de Taubaté. Você sabe exatamente o que ele pensa, do jeito que ele pensa, como é que ele faz. E ele fala para você isso e faz. Né? Agora, é alinhamento. Isso aí, tentar passar a população que não é isso não passa. Né? Não passa. E não adianta você tentar falsificar o seu passado. Isso não tem jeito. Com relação à questão da liderança, por exemplo, tem algumas situações que não dá para insistir. Né? Eu acho que aí foi por. Ambos são PSDB, Taubaté e São Paulo. Taubaté, de maneira muito clara, optou por renovação, mesmo que seja filho do cara, né? Filho do Bernardo, mas optou por renovação. Não é mais o Bernardo, é o cara novo, preparado, assim assado. Lá em São Paulo, não, vai ser de novo Serra. O que aconteceu? O Lula vai ser o novo. E onde é que foi? Foi o novo. Por quê? O desgaste do ser, do fazer. Então, na hora que você afirma necessariamente que eu vou insistir com a coisa que não dá mais, não vou partir para renovação, não vou criar liderança nova, a população fala assim, chega, meu filho, o seu momento agora acabou. Né? Eventualmente, e tinha gente lá do próprio PSDB para fazer. Fácil essa questão do novo. Podia não ganhar também, mas já tinha um Bruno Covas, por exemplo. Não era o Zé Aníbal também é velho, que cuidava. E assim o que fez. As próximas eleições mostrarão se os 58 mil votos obtidos pelo Isaac no segundo turno, se eles são votos que referendam o programa do PT ou são votos que são contra tudo que está posto. Porque o único que nunca disputou ali foi o Isaac e o Gênesis, né? Agora, isso aí que é a grande questão que fica para a gente analisar no futuro. Olha. O PT em Taubaté realmente cativou pelo seu programa, seu estatuto, seu lado programático, ou o voto que foi para o Isaac foi contra tudo, né? Uma coisa que a gente conversava... Essas perguntas são feitas para todos os partidos, não só para o PT.
se os votos do Júnior é do PSDB. Necessariamente não, porque na coligação do Júnior tem mais votos do PSB do que votos do PSDB. Você pega o seguinte, eu meço isso muito mais na Câmara dos Vereadores, por exemplo. PT, em termos de força política objetiva, coisa da composição, foi 2 vereadores, fez para isso, dentro da coligação dele. Nós fizemos o PS1, o PSD fez um também. Essa composição que vira para lá, embora seja minoritária, reflete mais os pesos partidários do que o voto majoritário, porque os majoritários são coligação. Inclusive o pessoal fala os tucanos, não é os tucanos, é os tucanos mais 13. PSB, PT, PP, o PRB, Pastor para cá, Renovação para lá, PDT para lá, PCdoB junto com o PP, Partido do Maluf com o do Dório Ribeiro, essa miscelânea toda. Então não dá para falar, trabalhar assim também. Né? Inclusive porque ninguém nesse Brasil tem mais que 20%, é só pegar os mapas eleitorais. O PT cresceu, foi grande vitorioso, ganhou São Paulo mais 2, 3 municípios. O PSB cresceu lá em Manaus e tal. Soma tudo, nenhum deles levou mais que 20%. Essa força partidária hoje do Brasil no seu conjunto. Então, e o fato de fazer política e ter trabalho de coligação é um conjunto que levou. E isso vai se refletir agora na composição da Câmara, vai se refletir na composição do governo do Bernardo Ortiz Júnior. Dentro ele vai ter que contemplar de uma maneira ou de outra os 11 vereadores dele, os 14 partidos, os que apoiaram na Igreja X, na Y, aquele negócio todo. E outra coisa também que eu tenho achado muito ruim nessas últimas campanhas. De repente, igreja virou partido político. E todas. Tem que fazer um outro debate sobre isso. Que é uma coisa assim que eu estou achando horripilante. Horrível, né? Horrível. Participação religiosa, se a gente for fazer um debate, vai longe, viu? Horrível. Gente, infelizmente tem que encerrar esse debate. Está muito bom, o nível está muito alto. O tempo passou voando, eu agradeço a presença de vocês. Mas a gente tem que encerrar porque tem que dormir. Não dá para falar de política 24 horas, né? Você quer fazer uma consideração final, pai? Muito obrigado por poder falar aqui. A gente fala bastante coisa, a gente tem essa facilidade. Primeiro, assisto a TV Contato desde a primeira, né? Algumas não pude, que estavam aqui para fazer. Eu acompanho pela internet, dou meus palpites no Facebook, faço as perguntas, o Limão veio aqui. E tenho achado que, embora é um espaço extremamente democrático. Meus parabéns para a equipe toda, para o Paulo de Tarso, que o pessoal no mínimo, uma pessoa muito polêmica da história de Taubaté, da história do Brasil e do jornalismo aqui da cidade. Eu gosto muito dele nesse sentido, que ele realmente coloca alguns pingos nos is e dá umas cutucadas legais. Né? Tem muita gente que não gosta dele, mas tem que lidar com ele mesmo, porque ele coloca, né, dentro do jornal algumas questões importantes e não é nenhum iniciante nas artes da política, conhece profundamente esse país, conhece profundamente as atividades políticas desde os dias da ditadura e participando efetivamente disso. A pessoa tem gente que não gosta, tem gente que briga com ele briga com pessoas também, mas eu acho que ele faz um papel importante na política de Taubaté. Né? Eu acho que talvez seja o órgão hoje, o Contato, que dá as melhores cutucadas. Bom, eu queria agradecer pela possibilidade de estar falando aqui com a TV Contato. Eu também tenho acompanhado a TV desde o início, né? Desde que eu retornei a Taubaté, eu acompanho o jornal Contato assiduamente. Uma coisa que eu acho legal do Contato é o seguinte: vocês estão sempre sendo criticados porque vocês cutucam todo mundo na hora que precisa. Então eu já vi vocês serem chamados de tucano, eu já vi vocês serem chamados agora de petista. Tá? Eu acho que na verdade vocês estão fazendo o trabalho, eu acho que nenhuma imprensa é totalmente isenta. Até igual a gente tem dentro do partido, você tem preferências ali dentro. Dentro do jornal, com certeza, você tem preferências políticas, partidárias, né? E talvez em algum momento essa preferência pese um pouco mais ou não, mas o fato é que vocês dão a voz para todo mundo, dão espaço para a resposta, o que é mais importante, e na verdade, atualmente não tem respondido quem não quer. E quem não quer responder acaba passando por vilão mesmo e vai ter que ficar xingando aí por fora. Mas parabéns pelo trabalho, eu acho que isso aqui colabora muito com a discussão política em Taubaté. Obrigado aí pela colocação dos dois aí. E esse projeto da TV Contato vai se manter e ao longo do tempo as pessoas vão se acostumando com esse debate às segundas-feiras e vão participando cada vez mais. E vamos ver no que vai virar isso aí, né? E obrigado a Nicole Donar, que ficou aí na operação com a gente. O Paulo de Tarso estava em São Paulo, ele não conseguiu chegar a tempo, mas segunda-feira que vem ele vai estar aqui para o debate. E para quem está chegando agora aí, que está escutando a gente, em relação ao caso do Júnior Ortiz, tem muitas dúvidas, que foi colocada a notícia no Facebook.
Saiu depois no site do Jornal Vale, saiu na Vanguarda, saiu no Estadão. Tem uma coisa que é importante, você frisou na própria nota do você. Não teve acesso à peça ainda. Tem que, né, eu acho que até uma certa risco de colocar algumas coisas que estão lá, coisa que não foi lida ainda. Por isso saber que exatamente qual é o conteúdo. Por Você isso... deu uma lá, mas deixou... Estou falando que dizem isso, mas não vi isso ainda. Economizamos na notícia, né? Então, mas é isso aí, gente. Obrigado. E agora com essa notícia nova aí, dessa ação do Ministério Público, os petistas do Facebook que tinham sumido aí por causa da derrota, voltaram com força, né? Você vê aquela turminha já cornetando e a vida segue, né? É isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Até segunda-feira que vem. Boa noite.